O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus trouxe ensino e direção às multidões que o seguiam. As palavras proferidas pelo Mestre alcançavam a todos em suas mais diversas necessidades. Mas houve algumas pessoas que puderam desfrutar da presença exclusiva e atenção total de Jesus. Pessoas que tiveram uma conversa intimista voltada especificamente para suas necessidades. Esse foi um privilégio para poucos e entre eles está a mulher samaritana. Essa é uma das narrativas mais famosas de toda a Bíblia. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é muito emblemático, pois havia muitas questões culturais, sociais e até mesmo religiosas envolvidas naquele momento. Muito mais do que te contar a história, neste vídeo queremos te ajudar a entender ainda mais profundamente essa narrativa tão importante. A história começa com Jesus saindo da Judéia, ao que parece, evitando um confronto com os fariseus por não ser a hora certa para isso, e se dirigindo para a Galileia. A Galileia era o lugar onde Jesus podia exercer seu ministério com liberdade, mas voltar para lá era uma caminhada muito longa. Ir de um lugar para o outro significava passar por um território central, a Samaria. Acontece que a rota normal, aquela que qualquer judeu faria, seria rodeando essa província de Samaria e seguindo o Vale do Jordão em direção ao norte. Os judeus faziam de tudo para evitar esse território, mas Jesus não faria isso. Era necessário que ele passasse por aquele lugar. Judeus e samaritanos, como você já deve saber, não se davam bem. E essa relação conturbada era resultado do período assírio, quando Israel, o Reino Norte, foi dominado e levado cativo para a Assíria, estrangeiros foram trazidos ao território samaritano. O casamento interracial entre estrangeiros e judeus acabou resultando em uma raça mestiça, impura na opinião dos judeus que viviam no Reino Sul. Jesus chega à cidade de Sicar, no território samaritano. Na hora sexta, por volta do meio-dia, Jesus se senta sobre o poço, pois estava cansado da viagem, enquanto seus discípulos foram até a cidade comprar algo para comerem. Há algo muito simbólico no ato de Jesus se sentar sobre esse poço. Na tradição judaica, esse poço adquiriu um sentido especial, pois sintetiza os patriarcas e Moisés. Ele é visto como uma simbologia de todas as instituições judaicas, desde a lei até o templo, e Jesus sentado sobre ele indicava que ele superava e estava acima do significado daquele poço. O que estava sendo mostrado ali era que ele, o próprio Jesus, seria, a partir daquele momento, o manancial da água que vivifica. Uma mulher samaritana vem até o local em que Jesus estava para tirar água deste poço. E então começa um dos diálogos mais interessantes de toda a Bíblia. É importante apenas destacarmos que Jesus estava se desassociando de muitos dos costumes daquela época. Primeiro, porque ele estava falando com uma mulher, algo que os fariseus evitavam caso essa mulher não fosse sua parente. Segundo, porque ele estava em contato com não apenas uma mulher, mas uma samaritana, e na opinião dos rabinos, todo samaritano era ritualmente imundo. Por fim, no decorrer dessa conversa, Jesus ensinaria a essa mulher algo contrário às ideias dos fariseus que pensavam ser melhor queimar a Torá, a lei de Deus, do que entregá-la a uma mulher. Jesus pede água a ela e, por todos os motivos citados agora, ela naturalmente questiona como um judeu estaria pedindo algo a uma samaritana. Jesus responde com algo que, convenhamos, não tinha um significado tão claro assim. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido
e dele receberia água viva. Espiritualmente, essa água viva a que Jesus se referia era a própria salvação. Mas como ela teria acesso a essa água viva? E como aquele judeu sentado no poço poderia dar essa água a ela sem possuir corda, balde ou qualquer outra coisa semelhante? Seria esse judeu maior que o pai Jacó, aquele que lhes deu o poço? Essas eram as dúvidas que passavam pela cabeça daquela mulher samaritana, alguém que esperava pelo Messias, mas não podia reconhecer que estava falando com ele naquele exato momento. Jesus vai deixando sua mensagem mais clara ao dizer que quem bebesse daquela água fornecida pelo poço voltaria a ter sede, mas quem bebesse da água que ele oferecesse jamais teria sede outra vez. A mulher demonstra seu interesse por essa água que a saciaria pela eternidade, mas para isso uma coisa era necessária. Vá, chame seu marido e volte. Foi o que Jesus a mandou fazer. Acontece que aquela mulher não tinha marido. Ela já havia tido 5 maridos e aquele com quem estava naquele momento também não era seu marido. É claro que Jesus já sabia das condições dessa mulher, mas o tema do casamento não era o motivador desse diálogo. O único motivo de Jesus falar sobre isso era destacar a condição complexa e até de desonra em que vivia aquela mulher em sua sociedade. Você se lembra do profeta Oséias? Para alguns comentaristas, os vários maridos da mulher samaritana podem ser compreendidos como uma referência ao livro deste profeta, em que o reino de Israel, cuja capital era a própria Samaria, foi descrito como uma mulher adúltera e prostituta, devido à prática de cultos a outros deuses. Quando Jesus fala à mulher que já sabia de sua condição, ela afirma que ele só poderia ser um profeta. E é interessante, percebemos como, a princípio, Jesus era apenas um judeu para essa mulher, alguém com que ela não deveria estar falando. Agora, ela já o reconhecia como um profeta por saber de coisas das quais ela ainda não havia falado. Mas logo ele se revelaria como o Messias. A mulher levanta a questão de qual seria o lugar ideal para a adoração a Deus, o Monte dos Samaritanos, provavelmente o Monte Gerizim, onde os samaritanos instalaram um templo rival e um culto alheio ao de Jerusalém, ou o Monte Sião, localizado em Jerusalém. Jesus leva aquela mulher ao entendimento de que, em pouco tempo, nenhuma das instituições, samaritanas ou judaicas, seriam de fato o lugar ideal para adorar a Deus. O local seria insignificante, pois os verdadeiros adoradores teriam um modo de adoração distinto, uma adoração em espírito e em verdade. A mulher demonstra que esperava pelo Messias e Jesus, surpreendentemente, se revela sem demora. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O impacto causado na vida dessa mulher foi tão grande que ela demonstra suas primeiras mudanças neste exato momento. A mulher samaritana, essa que havia ido ao poço na hora mais quente do dia, apenas para buscar água, que não possuía um marido e que estava em uma posição desonrosa em sua sociedade, essa mulher teve um encontro com Jesus. Ela deixa seu cântaro ali mesmo e vai até a cidade contar aos homens tudo o que acabara de ver e ouvir. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? João 4, 28, 30. O testemunho dela intrigou esses samaritanos que logo vieram para verificar quem era esse de quem ela havia falado.
Muitos samaritanos deram crédito a Jesus pelo testemunho dessa mulher, e ao final de 2 dias, muitos outros creram e o reconheceram como o Salvador do mundo. Jesus deixa a Judéia e vai até os samaritanos, considerados impuros e indignos, e os alcança com a salvação. Jesus é o instrumento por meio do qual a graça de Deus foi estendida a todos. Com a história da mulher samaritana, vemos o amor sem impedimentos de Jesus em ação. Um amor não limitado por raças ou etnias, mas também um amor que corrige. Jesus não deixou que os pecados daquela mulher passassem despercebidos, não por desejar a rebaixar, muito pelo contrário. Jesus queria a reerguer, mas, para isso, coisas precisariam ser mudadas. A mulher samaritana podia não ter uma boa fama na cidade. Alguém que estava com um homem que não era seu marido, certamente não era respeitada. Mas nada disso importou quando ela se deu conta do que acabara de presenciar. Ela corre até a cidade, porque agora não se tratava mais dela, se tratava de Jesus, o Messias esperado. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!